Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Por Trás dos Bastidores. E hoje, duas convidadas muito especiais. Nós temos um assunto, assim, que eu amo. Dois assuntos que eu amo. Psicologia e uma dentista que tem um trabalho belíssimo, que a gente já vai mostrar para vocês. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Vamos começar pela ordem aqui de quem tá primeiro. Lígia, seja muito bem-vinda. Se apresenta, fala um pouquinho de você. Obrigada pelo convite, né? Eu sou Lígia Letícia, sou psicóloga há 18 anos. Atuo, né, na área clínica nesse tempo. E recente, de 5 anos para cá, eu resolvi empreender, né? Eu abri uma clínica e ela se chamava Acolher Espaço Terapêutico. E agora, recente, eu fiz uma ruptura, né? Que eu tinha uma sócia e tô sozinha empreendendo, né? Mudei o nome, agora é Lígia Letícia Clínica de Psicologia. Tô começando uma outra clínica em Trindade, né? Que é a Aprimore, Clínica de Psicologia e Especialidades também. Mas a minha área principal é a área clínica, apesar de eu estar na graduação também, né? Eu sou professora da Faculdades Afoncianos, em Trindade. E tô na pós-graduação também. Então, tem um caminho aí. Tem um grande caminho já percorrido. Sim. E muita coisa para ensinar pra gente, né? Nossa segunda convidada é a Cláudia, doutora Cláudia, nossa dentista, trabalha com facetas, não é isso? Cláudia, se apresenta. Apesar de eu já ter te apresentado. Conta um pouquinho pra gente da sua Obrigada história. pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Então, eu sou a Cláudia Soma, eu sou formada há um pouco menos de 3 anos, tem pouco tempo. Mas desde que eu me formei, eu já entrei nessa área de estética dental, que é uma área que eu sou fascinada, sou apaixonada. Porque é algo que muda muito a vida das pessoas e mexe muito com a autoestima também de muitas pessoas. Até com o psicológico, né? Enfim. Então, desde que eu me formei, eu comecei a me aperfeiçoar nessa área. Hoje, 90% dos meus trabalhos são lentes de resina. Tenho uma clínica, entrei aí pro empreendedorismo também, que não é fácil. Tenho uma clínica juntamente com a minha irmã. Eu faço essa parte de estética dental e ela harmonização facial. Acaba complementando aí em alguns sentidos. Que legal. Vamos começar aqui falando, vou até falar um pouquinho de mim, pra gente trazer um pouco o assunto das duas, né? Eu fiz faceta de resina e eu vou confessar que a minha autoestima mudou completamente. Eu tava 10 quilos acima do meu peso. E quando eu fiz faceta, eu comecei a me sentir tão bonita que eu falei, agora eu preciso emagrecer. Agora eu Quero mais. Eu comecei a olhar pra mim e falar, gente, eu acho que vocês duas sabem como é empreender. Você passa a não ter tempo pra nada. Sim, você sim. vive pra trabalhar. As pessoas que acham que, não, eu vou empreender pra trabalhar menos. Não. É ilusão, você trabalha... tem até um meme no Instagram que diz que resolvi empreender, trabalhar 72 horas por dia pra não trabalhar de 8 às 18. É tipo isso, a gente trabalha 72 horas por dia, né? Nem 24 mais. E aí você começa a se cuidar tanto do trabalho, cuidar tanto do seu lado profissional e começa realmente a esquecer do pessoal. E, Lígia, como psicóloga, fala pra gente uma coisa. Eu vi muito isso. Eu coloquei eu e meu esposo perdeu 15 quilos. Claro, né? Não foi por causa do dente. Mas é que você começa a olhar e falar assim, você começa a se amar mais e entender que, não, mas eu acho que eu posso melhorar outras coisas. Sim. E eu lembro que o dentista que fez o meu dente, ele falou isso. Ele falou, olha, você vai ver, porque o meu dente, ele era muito grande da frente, tipo, eu realmente não gostava. Eu sorria colocando a mão na boca. Foi uma mania que eu tive a vida inteira de sorrir e botar a mão no rosto, porque eu tinha vergonha do dente. Então, quando eu coloquei, realmente, eu senti que eu comecei a me amar mais e querer cuidar de outras coisas. E às vezes a pessoa ela acha que é só um dente, né? Sim. Só um Despertou a dente. sua melhor versão, né? Que Você percebeu que incrível. poderia mais. Motiva, né? Cria uma motivação, né? Então, eu penso num recorte, né? Que é o dente. E aí, melhora a minha autoestima e eu olho de forma global.
né? E é tão interessante, assim, vou contar Foi até interessante estar com uma dentista, porque eu já tive um pezinho lá. Eu tenho um irmão também dentista, e eu trabalhei com ele antes de me formar, né? Legal. E uma das coisas que ele sempre falava, até tinha uma pessoa que trabalhava lá, que ela falava, a gente precisa acoplar a psicologia com, né, a parte da odontologia, né? Porque não só pelo fato de os pacientes que têm o medo de ir ao dentista, mas a questão da estética mesmo, né? Que é a autoestima, melhorar essa autoestima. Então, quantas pessoas que elas chegam, né, com autoestima extremamente baixa justamente por conta da estética, né? Da boca mesmo, Sim. né? E aí, quando coloca, o restante vai vindo junto, né? Vai acoplando, né? Acho que uma coisa que você muda vai puxando as outras, né? Você É começa verdade. a se preocupar mais em se cuidar. Acho que uma coisa faz ativar um gatilho, talvez, Com de certeza. eu preciso me cuidar mais e me amar mais, né? Sim. E isso é muito legal. E eu imagino que você veja muito isso lá. Muito. As pessoas que às vezes olham e falam assim, mas é só um dente. Não Mas é. quando ela faz, que você olha no espelho... Gente, eu queria chorar a hora que Tudo eu olhei. muda. Gente... No início é esquisito, até você acostumar, né? Tem uma fase Tem de adaptação. Tem, com certeza. Tem também a frustração, assim, tipo... Na hora que você termina... eu acredito que nem todo mundo, na hora que termina, fala... Meu Deus, tô linda. Não. Deve dar esse negócio tá muito esquisito. Não sei se eu gostei. É a fase de adaptação. Nunca teve nenhum paciente meu que chegou a querer tirar, por exemplo. Mas, assim, eu acho que a metade, quando se olha, já se reconhece como algo seu, né? Porque, querendo ou não, eu trabalho numa linha mais natural possível. Então, a gente tenta deixar ali o dente com cara de dente, pra não ficar grosseiro. Então, tem a fase de adaptação, mas a maioria já se reconhece na hora, fica super feliz. E eu recebo, assim, vários relatos também de paciente falando que mudou várias coisas. Inclusive, semana passada, eu até postei no meu Instagram, foi algo que eu fiquei muito contente. Uma paciente minha, ela tinha uma anomalia no dente, que tinha dentes com colorações diferentes, era uma anomalia genética. A gente fez lentes de resina nela há 1 ano atrás. E ela ficou super feliz, ela falou que mudou várias coisas na vida dela a partir disso. E semana passada ela me relatou que começou a fazer odontologia por conta dessa transformação que ela teve na vida dela. Então, assim, eu fiquei até emocionada, ela falando que acabou se inspirando, né, no que aconteceu ali. Enfim, nossa, é muito legal, muito gratificante mesmo. Eu acho que a gente hoje vive uma era de extremo exagero para todas as coisas, né? Tudo tá muito exagerado. Então, as pessoas, às vezes, elas levam tudo pro exagero. Mas eu acho que tudo, na medida, é extremamente produtivo e valioso. Verdade. Né? Infelizmente, a estética, algumas pessoas levam para um exagero que acabam fazendo mal, né? Se torna um vício, se torna uma dependência. A pessoa nunca tá feliz, nunca tá satisfeita. Mas a estética tem muita coisa que agrega e que muda completamente a sua autoestima, a sua maneira de encarar a vida. Pessoas que realmente conseguem sair de uma depressão porque elas começam a se cuidar. Então tem muita coisa, eu acho que tudo na vida tem o exagero, mas tudo na vida na medida certa. O equilíbrio, né? O equilíbrio, eu acho que é exatamente essa palavra. A questão do prazer, né? Quando a gente encontra algo que é gerador de prazer, né? Por exemplo, eu me olho no espelho, eu não vejo aquela imagem da forma que eu gostaria, então eu vou buscar aquele prazer, né? Então, vamos supor, eu olho, né, e falo assim, não, eu preciso mudar esse sorriso aqui. Então, vai lá na nossa área cerebral, né, do prazer, aumenta as nossas dopaminas, né, que é o hormônio do prazer, e aí eu vou me motivando, então de um vai puxando o outro, né, Verdade. e lógico que, como você falou, né, não pode ser uma coisa, né, exagerada, porque acontece muito, né, mas a gente consegue também fazer na medida, né, para poder a gente ficar de forma adequada, né. É verdade. E as duas têm, né, o seu próprio negócio, são empreendedoras.
E eu queria ouvir um pouquinho de vocês desses desafios. Porque a gente sempre fala isso aqui no nosso podcast, que a faculdade, ela te preparou para ser uma excelente dentista, a faculdade te preparou para ser uma excelente psicóloga. Mas quem te prepara para empreender? A vida. Quem que te prepara para empreender e para falar assim, agora eu tenho que ser um monte de coisa e não só a dentista e a psicóloga? Sim. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como foi isso? Vocês já saíram da faculdade falando, vou empreender, quero abrir meu próprio negócio? Ou falou, não, vou trabalhar em algum lugar, quero ter experiência, em algum momento surgiu? Conta um pouquinho pra mim. Lígia, você tem 18 anos aí que já tá no mercado, como que foi, assim, como que você chegou no vou empreender? Olha, eu falo que é uma construção, né, porque assim, eu venho de uma família de pessoas que são concursadas, né, meu pai, ele era auditor fiscal da Receita, né, Federal, e aí, desculpa, estadual. E aí, ele sempre tinha essa questão assim, a gente precisa de um trabalho, né, que é fixo, um concurso, né? E eu nunca quis, que eu achava assim, nossa, é tão difícil fazer um concurso, enfim. E aí, eu fiz psicologia, né, naquele amor, a gente entra, né, naquele amor. E a psicologia, ela tem antes, né, hoje já mudou muito, uma fama de que nós não vamos ganhar dinheiro. E hoje eu falo que nós não ganhamos dinheiro, nós fazemos dinheiro. Né? E aí, assim que eu me formei, eu fui para uma pós-graduação e eu vi uma possibilidade de montar o consultório e sublocar. Eu montei meu consultório, era meu, né? E convidei algumas amigas que elas precisavam para a pós-graduação fazer os atendimentos. Só que assim, no amadorismo foi lento, né? A gente começando, a gente ainda não tinha um retorno financeiro para permanecer. E aí eu dei um tempo, fui até atender em alguns consultórios de amigas, de outras umas clínicas também de outras áreas. E aí, quando a pandemia chegou, eu trabalhei 11 anos na Unimed. E aí, assim, a gente via um retorno muito, muito pequeno para manter a vida mesmo, né? E aí tinha uma colega e a gente começou a amadurecer uma ideia, né? Vamos montar uma clínica. Essa colega já tinha tido, né, uma clínica. E ela, vamos montar algo pra gente trabalhar para nós, fazer um montante que dê um retorno para nossa vida mesmo, e a gente vai acoplar outras colegas. E aí a gente começou com a acolher, bem pequenininha, eu tinha muito medo, infelizmente eu tinha perdido meu pai, e aí eu tinha recebido, né, um valor, e foi onde eu comecei a fazer esse investimento, né? E começamos assim, bem pequeno. E eu sou muito assim, quando eu decido algo, eu vou atrás até eu conseguir. O não, é como se o não existisse para mim. E aí começou a ter muita procura, porque a gente começou a conhecer muitos psicólogos e outras pessoas de outras áreas também. E aí eu vi que aquele espaço que a gente estava, que era uma recepção pequena e 2 salas, não cabia mais. E aí nós fomos para um outro espaço ali no setor oeste, que tinha 6 salas. Então fez um boom, né? E aí a gente foi caminhando e foi chegando muitos psicólogos. Eu queria fazer uma clínica multiprofissional. E aí, como foi chegando muitos psicólogos, acabou eu ficando só na psicologia mesmo. E aí, em junho agora, né, eu e a minha sócia, a gente decidiu cada uma caminhar, né, de forma independente. Naquele primeiro momento foi bom, nós duas, porque acho que cada uma encorajou a outra a crescer. E aí não tava mais legal para nós duas. E aí a gente se separou. E hoje eu tenho 40 psicólogas, 2 neuropsicólogas, uma neuropsicóloga, 2 psicopedagogas. E aí surgiu a ideia de abrir em Trindade, né? E aí eu tô começando em Trindade, né, com mais 2 sócias lá. Tá devagar ainda, né? Mas assim, empreender não é fácil, né? Aí muitas noites sem dormir, às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que eu já tive noites que eu olhei, era 6 horas da manhã, né? Porque tem muitas coisas ainda que eu não consigo terceirizar. Não porque pelo outro, mas por mim, né? Porque eu tenho essa responsabilidade que eu tenho que fazer dar certo, né? Então, é muito pesado esse empreender, né? Eu acho que uma das partes mais difíceis do empreendedorismo é lidar com pessoas. É você entender que
você tem seu ponto de vista, mas a pessoa tem o dela. E aí, por mais que você saiba que essa é a melhor atitude, você sabe que a outra pessoa ela não vai levar como foi a melhor coisa, como foi o que eu precisava fazer. E eu, assim, agora fazendo uma consulta aqui... Ô, Lígia, me diz uma coisa. Pra você, por ser psicóloga, é mais fácil? Não. Porque, Não é. Porque eu fico imaginando, ela sabe como lidar com as emoções, né? Com as pessoas. Será que é mais fácil? Eu tive que... Então, vou relatar, né? Eu tive que resolver um problema muito sério, porque a minha clínica também atende por planos, né? E aí, a gente tava com alguns pagamentos em atraso, e eu corri muito atrás para poder conseguir que a gente recebesse. E aí, muitas negativas. Eu falei, eu não aceito. E aí eu consegui uma reunião com a presidência, né, do plano de saúde. E na noite, né, que eu ia no outro dia, né, de manhã, eu não dormi, eu fiquei ansiosa, né, fiquei como se eu estivesse com crise de ansiedade. Então, assim, mesmo a gente, né, eu falo que é a velha história do casa de ferreiro espeta de pau, que, no entanto, nós também fazemos psicoterapia, né, nós também, até esses dias alguém me mandou uma fotinha que falava a psicóloga que tem a psicóloga e que tem a psicóloga, né? Então, nós também precisamos, né, desse atendimento, porque não é fácil, né? E aí, a gente vai para as mentorias, a gente vai para a nossa psicoterapia própria mesmo, para a gente conseguir lidar com tudo isso. Porque eu vejo assim, existem grandes dificuldades, claro. É você assumir contas que você ainda não tem o valor para pagar, é você assumir responsabilidade que você não sabe como vai conseguir, é o desafio de liderar as pessoas, de dar caminho para as pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu acho que pelo menos para mim, assim, a parte mais difícil é lidar com pessoas. Eu sou extremamente emotiva, então eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu passei 2 noites sem dormir para ter coragem de demitir uma pessoa. Nossa. É muito difícil. E eu choro à toa. Porque se eu começar a falar, eu vou chorar aqui e aí vai virar uma consulta. Cadê o lenço? Eu tenho acho que a minha maior dificuldade é essa. Eu sempre me coloco muito no lugar da outra pessoa. E eu fico pensando, gente, mas coitada, mas eu não vou ter coragem de fazer isso. Isso é bom, né? Mas por um lado é ruim. É bom que acho que te mantém mais humana. Sim. Mas eu acho que, por outro lado... Empreender tem hora que você precisa ser mais frio. E falar, é o melhor e é isso que eu preciso fazer. Eu falo com as minhas sócias lá de Trindade, né? Dessa clínica nova, porque nós somos professoras também, né? Então, a gente tem esse olhar, né, social e tudo. E aí, eu falo assim para elas, nós precisamos ter o pensamento de empresárias. Sim. Algumas coisas têm que ser nesse pensamento de empresárias, né? Pra gente conseguir fazer, senão a gente não mantém, né, o empreender ali. Lígia, aproveita que a gente tá nesse assunto, dá uma dica pra gente, para as pessoas que estão assistindo, pra gente. Sim. Como dividir esse eu, Camila, ser humano, que sou extremamente sentimental e penso demais nas pessoas, e eu, Camila, empreendedora, que precisa entender, é o melhor pra minha empresa, preciso fazer isso. Olha, uma vez... Eu estudando muito sobre RH, que eu já fui no RH e voltei para a clínica, né? E eu vi uma gerente de RH que ela falou muito assim, ó. Quando você, né, por exemplo, precisa, né, dispensar uma pessoa, pense que talvez, fechando esse ciclo, ela vá para um outro lugar que ela vai ter um retorno muito maior. Então, eu não deixei o meu lado humano, solidário, acolhedor, né? E aí, eu olho também ali para minha empresa, né? O que a minha empresa está precisando nesse momento? Porque talvez aquela pessoa, ela não caiba ali, mas ela vai para um outro espaço que vai ser melhor. Porque às vezes ela não se adequou, né? Às vezes é importante a gente pensar assim, eu quero, né, algo, e será que aquela pessoa também quer, né? E aí, um outro momento, eu fiz um outro curso que falava assim, sempre pergunte, né, quando você tem um desejo de ajudar, porque quando a gente está empreendendo, a gente também quer ajudar o outro, que seja os nossos clientes ou que seja os nossos parceiros ali, né? Então, a gente tem que sempre pensar o quê? Será que essa pessoa quer? Às vezes, ela não tá querendo, às vezes a gente quer muito mais que ela, né? Sim. Então, a gente começa a pensar por esse lado, que é onde a gente consegue manter esse nosso lado humano e o nosso
nosso lado empresário também. Né? É entender que é realmente o melhor a ser feito e Sim. coisas melhores virão, né? Sim, verdade. É verdade. Conta pra gente, Cláudia, como foi esse empreender? Foi assim que você saiu? Quais são as suas dificuldades? A gente já falou de várias aqui, Sim. mas quais foram as suas dificuldades, ou são ainda, né, as suas dificuldades? Então, eu tenho um caminho bem curto, né, comparado com o da Lígia. Só que, assim, diferente dela também, a minha inspiração em empreender veio dentro de casa mesmo. Eu tenho pais empreendedores e que não era assim quando eu era nova. Eu vi eles crescerem aos poucos, né? E durante a minha adolescência, ali, juventude, eu vi eles criarem uma empresa muito consolidada. Então, eu acho que eu e as minhas irmãs, a gente tem isso no sangue. A gente tem essa inspiração de ver empresários que deram certo. Porque eu acho que um medo muito grande de várias pessoas de empreender é dar errado. E eu tenho um exemplo dentro da minha casa, graças a Deus, com muito esforço. Meus pais nem ensino superior têm, saíram do zero e conseguiram empreender, assim, de forma muito bela. Então, a gente decidiu nessa mesma linha. Eu acho que foi uma inspiração muito grande. E hoje eu tenho a minha clínica, né, onde eu e minha irmã, nós somos sócias, e eu também sou mentora, eu até esqueci de comentar. Com o tempo, acabou que muitos dentistas estavam vindo me procurar para saber mais da minha técnica, porque lentes de resina existem diversas técnicas, né, igual eu comentei, tem as mais grosseiras, as mais delicadas, mais naturais. Então, com o tempo, eu me tornei mentora, assim, no processo eu só fui indo, eu não queria e entrei no meio, e hoje eu sou mentora também, graças a Deus. Passo a minha técnica ali para outros dentistas. E eu acho que existem vários desafios no empreendedorismo, mas também tem as suas qualidades. Claro. Empreender traz uma certa liberdade, igual a Lígia estava comentando, que ela não trabalha mais de sexta e sábado. Gente, segunda também. Olha, tá vendo? O empreender é difícil, mas não é à toa que é muito recompensador também, né? Tem os seus viés bons. é verdade. É verdade. A gente fala assim, né? Não trabalha na segunda, na sexta, né? No sábado. Mas, como ela falou, a gente tá Não por para. trás, né? Não para. Mas, assim, traz pelo menos um conforto, Sim. né? Pra gente poder fazer escolhas, né? Que eu acho que o mais importante é a gente conseguir fazer as escolhas. Porque, às vezes, você precisa de fazer isso e aí tem aquele outro ali e aí eu consigo escolher com mais facilidade. Né? Exato. E acho que uma questão muito importante é conseguir delegar. Porque você só consegue chegar a esse ponto de falar assim, não, eu preciso tirar um tempo pra mim, eu preciso tirar um tempo, quando você consegue delegar. Porque muitas pessoas não conseguem chegar a esse ponto de, eu vou delegar. É tudo eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer tudo. Né? E aí fica muito mais sufocado do que realmente tendo uma tranquilidade. Eu Sim. acredito até mesmo que psicologicamente seja necessário você estar mais tranquilo para tomar decisões certas, né? Para fazer escolhas corretas. E eu vejo que hoje muitas pessoas têm dificuldade no empreender de delegar, de deixar outras pessoas, tipo, não, eu preciso fazer tudo. Não, você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que você é bom. E deixar com que outras pessoas te ajudem nas outras coisas, né? É a mudança de mentalidade, né? Às vezes a gente fica com essa dificuldade pelo caminho, né? Que a gente trilhou. E aí delegar é muito difícil, né? Porque envolve um medo muito grande. E se eu delegar e fizer errado, né? Um dia uma pessoa falou assim, não, eu prefiro fazer, porque se der errado, fui eu que fiz, né? Mas e aí? A gente não dá conta de... como você falou, eu posso até fazer um trabalho ali de secretária, mas a minha formação não foi isso. Então, eu não sou boa naquilo e tem pessoas que são muito boas nisso. A gente sempre traz isso muito para os nossos clientes, a importância de você ter parceiros que você possa confiar. Né? Por exemplo, o marketing é um grande exemplo disso. Muitas pessoas falam assim, mas eu mesmo faço, eu gosto de fazer, eu gosto de falar no Instagram, eu gosto de vir aqui gravar meus vídeos, então eu mesmo faço. Tá, mas você consegue fazer como um profissional faria? Sim. Porque, é um fato. Hoje em dia, você quer empreender, você tem que ir lá gravar vídeos, conversar lá no Instagram. Você tem que ser uma pessoa que apareça. Faz parte. Hoje em dia, ninguém consegue fugir do marketing. Mas você também precisa contar com pessoas que vão te ajudar. Exato. Porque se você quiser fazer tudo,
Você não vai dar conta de fazer tudo. Por isso que existe a diversidade das profissões, né? Eu não posso ir lá e falar, eu vou colocar aqui uma resina, né? E vou inventar uma coisa, né? Eu não posso ir lá e fazer, por exemplo, eu posso até tentar fazer o trabalho do marketing, mas eu não vou ser a especialista naquilo. Ninguém, como se diz, que bom que tem essa diversidade, né? Cada um faz o seu. E é onde as coisas vão funcionando, né? Eu olhar e falar, que bom que eu posso contar com pessoas para me ajudar. Isso. E como foi para vocês essa parte de marketing? Hoje, muitas pessoas ainda são muito resistentes a entenderem que... Porque, assim, eu vejo que muita gente fala... Por exemplo, Lígia, eu tenho 18 anos de profissão, eu estudei pra caramba, eu não vou ficar gravando videozinho pra internet, eu não vou ter um Instagram pra ficar postando meu trabalho, porque eu sou muito boa naquilo que eu faço. E, infelizmente, a gente vê hoje no mercado muitas pessoas que são muito boas, que estão ali, estão estacionadas. Sim. E a gente pega pessoas que nem são tão boas assim, que estão estourando de vender. Eu sempre faço esse comentário com algumas colegas, né? Que a pessoa, ela vai para a internet, ela vai ali, né? Se mostra mais. Então, aquele público, ele vai apreciar aquilo que está sendo falado e ela vai achar que é aquilo ali mesmo. Então, se a gente não aparece... né, é a velha história, quem não é visto não é lembrado. Então eu fico ali no meu pequenininho, porque a gente tem muito isso, né, eu até falo, né, eu não tinha um marketing, eu já tive, aí eu desfiz, aí eu voltei, né, com marketing de novo, e aí ele brinca assim, vamos fazer uns vídeos? Eu falo, eu fico sem graça, mas é importante a gente falar, né, porque como eu falei, né, como eu já tenho 18 anos, eu tenho uma visão, assim, de clientela boa já e tudo, eu fiz um nome. Mas muitos falam assim, mas que adianta, eu vou pra internet, eu não tenho procura. Mas é o fazer, é ir mostrando ali seu trabalho, que aos poucos você vai ter. Eu falo, não, hoje eu tenho já, né? Eu já tenho uma procura ali pelo Instagram, né, e tudo. Então, assim, se eu nunca postar, ninguém vai me ver. O Instagram hoje, ele é um portfólio. Não tem jeito. As pessoas, elas... se você procura um psicólogo... deixa eu lá no Instagram ver o que ele fala. Aí você vai lá e fala... Nossa, ele fala umas coisas legais, né? Gostei. Aí eu vou. Então, não é nem... Às vezes a pessoa fala assim... mas as pessoas vão ver meu vídeo no Instagram e por isso elas vão me procurar? Algumas sim. Mas algumas pessoas, elas vão vir por indicação. Sim, mas ela vai vir por indicação. E aí, quando alguém te indicar, ela vai falar assim, deixa eu ver como é que é o trabalho dela. Gente, que lugar você vai hoje sem olhar o Instagram antes? Essa semana você não vai lugar nenhum. Pesquiso tudo pelo Instagram, tudo. Essa semana teve uma pessoa que me procurou, né? E aí ela escreveu assim, me dá seu Instagram. Aí eu fui lá e mandei pra ela. Então, assim, às vezes quer ver pelo menos o seu rosto, porque com a inteligência artificial... Eu até pus uma foto aqui no meu perfil do WhatsApp mesmo, que ela é de uma inteligência. Eu tentei colocar o máximo, mas assim, eu pus por uma brincadeira, né? Mas com a inteligência, né? Quando eu fiz a minha mentora falava muito sobre isso. E entra até na parte estética mesmo, assim. Quem sou eu, né? Qual é a visão que o outro tá tendo de mim? E o que eu quero mostrar? Então, eu vou lá pra inteligência, faço... E aí a pessoa, ela às vezes nem me reconhece. E vai no Instagram, eu fiz um vídeo, a pessoa tá me vendo. Porque no vídeo ele é um pouco mais difícil de fazer algumas alterações. Lógico que hoje com a inteligência já tem como, né? Sim. Então ele pede o Instagram, ele consegue ver muitas coisas. Porque a gente às vezes posta nos stories, né? A gente não posta uma máscara ali, né? E aí é muito importante isso, né? Pra gente tá realmente sendo visto, pra gente poder... Pra ser verdadeiro, né? Que é o que as pessoas querem hoje, né? Verdade. E hoje é outra credibilidade. Se você procura qualquer coisa que não tenha Instagram, você já vai ficar com o pé atrás. Ou então assim, não tem Instagram. Dificilmente alguém hoje não tem Instagram, algum negócio não tem Instagram. Mas você entra lá, o Instagram é feio, o Instagram não tem informações direito, o Instagram, última postagem tem 3 meses. Aí você olha e fala assim, gente, se essa pessoa não é assídua no Instagram, que tipo, é uma coisa que deveria ser o portfólio dela, imagina o trabalho dela. E às vezes nem é. Às vezes a pessoa, ela é excelente, ela é perfeita fazendo o trabalho dela. Mas você entra lá no Instagram de um dentista e você fala, nossa, mas não tem um trabalho dele? Será que ele é bom mesmo?
será que realmente ele faz um bom trabalho? Você começa a duvidar do quão aquele profissional é bom, Verdade. porque você não vê ele na rede social. Então, infelizmente, algumas pessoas hoje ainda têm muita dificuldade de entender isso. Porque elas falam, mas eu sou boa e eu não vou ficar no Instagram gravando videozinho. Mas não é sobre isso, é sobre mostrar para as pessoas. Hoje você não precisa só ser bom. Você precisa fazer com que as pessoas vejam que você é bom. É, ser visto. Você precisa ser visto, você precisa mostrar, gerar desejo nas pessoas, né? Então o Instagram, ele é seu maior carro-chefe É o para isso. encantamento, né? Na psicologia a gente fala muito disso, né? O encantamento. E hoje já tem algumas psicólogas que elas estão trabalhando com outras psicólogas para ensinar esse encantamento, né? Em como eu chamar esse público, como eu vou fazer para atrair esse público ali, né? É verdade. Uma das coisas também é o próprio podcast. Gente, um podcast de psicologia, eu acho incrível, porque eu olho e falo, gente, você começa a ouvir, eu acho que assim, você procurar um psicólogo é algo muito, a pessoa conhece toda a sua vida, né? Então bem você precisa, íntimo. você precisa confiar muito. E uma maneira de você conseguir sentir um pouco de, deixa eu ver se eu consigo me conectar com essa pessoa, é isso, é ver vídeos dessa pessoa, é ouvir ela falar, e aí você vai ouvir ela falar e falar, nossa, isso aqui é muito o que eu vivo. Nossa, isso aqui que ela falou é muito realmente coisas que eu sinto, que eu passo. E aí chega uma hora que você fala, gente, eu preciso muito conversar com essa pessoa pessoalmente. Eu preciso muito ir até lá. Então, é realmente uma demanda gigante de gerar desejo. Então, que bom que vocês estão abertas e conseguem enxergar e entender isso, porque é evolução, né? Vocês têm, claro, temos um longo futuro ainda pela frente para brilhar e para caminhar. E com a internet e com essa parte de eu conseguir mostrar para as pessoas, isso traz um crescimento absurdo. Exatamente. E estar aberto para isso é extremamente importante. Meninas, o nosso tempo tá acabando, a gente tem 2 minutos. Já? Passa muito rápido, não vale? Passa muito rápido. Eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria deixar aqui um espaço para vocês deixarem um arroba de vocês, né? Onde as pessoas podem achar vocês, como elas podem encontrar vocês e deixar a mensagem final de vocês. Ok. Eu tenho 2, né, Instagrams. O meu pessoal é psicóloga Lígia Letícia. E o da clínica é LL Clínica de Psicologia. E tô disponível, né, para ajudar em todos os sentidos, tanto para a parte emocional e até para esse empreendedorismo, né, porque às vezes chegam empresas, como eu falei, eu tenho um trabalho em algumas empresas, chegam empresas querendo que a gente ajude essa saúde mental da empresa, né, não só com os gestores, né, com a presidência, mas lá, como se diz, né, que eu faço um trabalho numa empresa como é que é o nome? De metais, e eu falo, a gente tá lá no pátio, né, na mão de obra e lá na presidência também, né? Então, precisando, estou à disposição. Obrigada, tá? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu deixo aqui à disposição também meu Instagram, é DRA, de doutora.claudiasoma, com 2 M's. E se você tem vontade de transformar o seu sorriso, né, conte comigo, porque eu tenho certeza que será uma transformação linda e natural. E é isso, gente. Sempre pesquisem, procurem. Por isso que é muito importante o Instagram, pra gente se identificar com um profissional e também com um trabalho, né? Pra gente não se frustrar, ainda mais com uma procura tão alta que tá tendo hoje em dia e nesse setor estético também. É verdade. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo nossa conversa, adorei. As portas da CP estarão sempre abertas. Quem sabe gravar novamente, fazer um só para dentista, vamos falar várias coisas de fazer um para psicologia. Eu vou estar aqui com certeza. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente até agora. Fiquem com Deus e até a próxima.